pouquinho atrasado, porque houve um probleminha ali, mas nós vamos ler a página do livro Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria é de C. Torres Pastorino, da editora Boa Nova, e a página é: procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura, saúde e viva com otimismo e alegria. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas, perfumadas, que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o enfermo ao eterno, a beleza, a sabedoria. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza e a sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e dizermos assim: querido Jesus, queremos pedir o teu auxílio, a tua proteção para nós que aqui estamos, para os nossos familiares encarnados, desencarnados, pedir proteção, inspiração e auxílio espiritual, em especial para aqueles que hoje pululam em nossa mente, que estão para de alguma forma nos auxiliar espiritualmente, nos auxiliar com suas sugestões, mas que sempre, Senhor, as decisões são nossas de acatar ou não suas sugestões, que são os nossos amigos que estão à nossa volta para nos auxiliar em nossa evolução. Auxilia-os, proteja-os, inspira-os e faze com que possamos nos tornar exemplos de moral, de bons pensamentos, de boa conduta, para que possamos, com os nossos exemplos, arrastá-los para o melhor, que é a vivência espiritual plena. Muito obrigada por tudo, proteja-nos hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, hoje nós vamos conversar sobre a realeza, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Encontramos essa passagem em João 18:37 e nos coube a importância de falar desse livro tão de verdade, além de interessante, mas eu vejo assim, a nossa pequenez, parece uma controvérsia, mas não é. A nossa pequenez é imensa, porque nós precisamos muito de auxílio de outras pessoas, do dicionário, dos amigos, para falar sobre a ideia psicológica deste espírito que é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, nós vamos encontrar
Deixa eu só passar aqui, que nós estamos falando. Opa, aqui. Vou voltar só um pouquinho, só por favor, aguardem. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. E aí eu vou estar colocando melhor as ideias de que vamos falar hoje, que é sobre a realeza. O livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, é porque eu estou pensando nos dois. Divaldo Pereira Franco, e o livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, Joana de Ângeles vai nos dar toda a ideia. Aqui está no capítulo 2, no item 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, como já disse. E Joana de Ângeles vai nos dar toda essa visão. Ela vai nos falar exatamente do esclarecimento, do significado dessa passagem, desse momento em que, como eu disse, a nossa pequenez é muito grande em relação ao conhecimento, porque Joana de Ângeles tem um conhecimento, e na verdade a palavra é essa, incomensurável de tudo, um conhecimento até para nós surreal de psicologia. E ela nos fala, nesse estudo, ela vai correlacionar a mensagem de Jesus com o codificador da doutrina espírita, colocando a crença do reencarnacionismo como terminantemente o indispensável para a compreensão dessa mensagem de Jesus. Joana, ela interpreta o conceito de realeza aplicado ao que é mais secular e contrapondo com o que é espiritual. Então está assim, né, no início. Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. João 18:37. Então, a sombra coletiva está no livro. Vou fazer a pequena leitura do trecho. A sombra coletiva sempre impõe aos homens e às mulheres que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhes é própria a disputa pela conquista dos lugares transitórios, da proeminência e do domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidade ou heranças ancestrais, para deslumbrarmos e, iludidos, exibem o triunfo eterno sobre as demais criaturas, embora muitas vezes sobre os camartelos da frustração, do vazio existencial, das tormentosas ambições desmedidas. Nós vimos que camartelar é bater constantemente. Então, a reflexão, ela é muito profunda. Muitas pessoas no mundo, elas lutam no nosso planeta por conquistarem o mundo, conquistarem uma posição de poder, que é o que Joana nos aponta ali. Mas esse é o ponto central. Se eu acredito que há apenas uma vida, uma existência apenas, pode ser que isso seja importante para mim. Importante conquistar um poder, uma posição social, conquistar um carro, conquistar um valor exorbitante financeiramente. Isso pode ser importante se eu acredito apenas em uma única existência.
Porque conquistar posições de destaque material neste planeta é onde Jesus mostrou ali que ele, Pilatos estava dizendo que ele era rei. Ele não disse isso, porque se a gente for voltar um pouquinho, Jesus tinha acabado, né, de fazer a multiplicação dos pães. E nessa época eram contados o número de homens. As mulheres não eram contadas. Então, se tinham 5.000 homens naquele movimento aonde Jesus fez a multiplicação dos pães, existiam em torno de umas 10.000 pessoas no local. E elas começaram a dizer que ali estava o rei dos judeus. Ele era o rei. E Jesus afastou-se e foi para o monte. Porque ele não queria ser chamado de rei no mundo. A realeza dele não era terrestre. Então, Jesus deixou aquela turba porque estava chamando a atenção para o seu reinado. Mas essa notícia chegou, como tentavam fazer, né, por várias vezes. Jesus não andava apenas com prostitutas para se aproveitar sexualmente. Ele não fazia isso, então não tinham como condená-lo por andar com prostitutas. Não tinham como condená-lo por beber em praça pública, por cometer nenhuma dessas injúrias. Então, se ele não cometia nada disso, eles tinham que encontrar uma forma. E aí ele foi levado a Pôncio Pilatos, e Pilatos então disse que perguntou se ele era rei. E ele disse, tu o dizes. Porque ele não afirmou isso, que ele era rei. Que o reino dele, ele afirmou, não era deste mundo. Então, se eu acredito como Jesus, com certeza, de que existem outros mundos, existem outras vidas, outros mundos habitados, existem formas de vida densas, de outros tipos de densidade em outros planetas, então essa conquista do mundo, do planeta Terra, para mim será efêmero, não terá validade nenhuma, porque é diferente. Se eu creio em uma vida, eu vou correr atrás de tudo isso, porque isso vai me satisfazer nessa existência. E aí eu acredito que ao acontecer a morte do corpo, a minha conquista, a minha vitória, o meu trono estará repleto de louros. Mas a gente também já ouviu em alguns estudos, até sobre a realeza, de que ao desencarnar os espíritos contam que, chegando à espiritualidade, a triste mensagem psicológica de que por tudo que ele amealhou, tudo que a pessoa amealhou aqui na Terra, aqui ficou, e que na espiritualidade ela não tem serviçais, ela não tem servos, porque ela deveria também ser um servidor do Cristo, de Deus. Então, ninguém liga, na verdade, vamos dizer assim, se eu posso ajudar a um morador hoje em situação de rua, se eu posso ajudar a minha comunidade, ninguém vai ligar se você está fazendo aquilo ali querendo um status. Pelo contrário, até acontece muito, e eu já vi isso até mesmo em associações de moradores, de que as pessoas ficavam pedindo que alguém caísse, quem estava ali, né, naquele momento, ordenando ou então imperando, né, vamos usar todos os termos, que aquela pessoa caísse para que ela tomasse o lugar dela. E é o que acontece, não precisa, né, não precisamos nos enganar de que eu sou absolutamente único querendo uma posição, porque alguém
No mundo todo, com os milhões de habitantes que tem, existem pessoas que querem o cargo, querem a posição social, querem ser o presidente, quer ser o rei, quer ser o papa, quer ser o religioso que está naquela posição naquele momento, alguém quer estar naquele lugar. Então, na verdade, ninguém vai querer, na verdade, estar naquela posição apenas por estar. É pelo status, é pela situação financeira. Muitas pessoas buscam isso. E ninguém, na verdade, vai ligar se você está auxiliando, na verdade, ou não, se ela quer aquele cargo. Se você está fazendo pelo bem, se eu estiver fazendo pelo bem de alguém, bom para mim. Mas o outro não está, pode não estar preocupado exatamente com isso. O presidente de um país, um líder religioso, essas honrarias, que são honrarias no mundo conquistadas, nós não estamos nesse momento contestando, por exemplo, a religião de ninguém. Não é isso. É que, por exemplo, um papa, ele usa toda uma roupa, né, uma roupagem, um chapéu, roupas costuradas com fios de ouro, tem todo um ritual. Tudo que ele faz, essas honrarias todas, servem para quê? Para o papado, para o pontificado, para aquele momento religioso dele. Mas ao vir a morte do corpo, ele não vai levar nada daquilo, vai ficar para uma outra pessoa, vai ficar no planeta que nós estamos, né? A condição não nos leva para o plano espiritual, e é isso que Joana de Ângeles passa para nós, porque ser rei significava no passado a condição que atribuía ao rei como sendo uma divindade, essencial para aquele ministério, a posição dele, a realidade que ele transmitia. Ele sempre estava, o rei sempre estava ao lado de um sacerdote, de um religioso, para que ele fosse mais que respeitado, sendo visto como uma presença divina, a lei divina através dele. E isso aí, na trajetória humana, é onde Joana nos mostra de que não é o essencial, não é o mais importante na visão do espiritualismo, do espírito, na visão espiritual para cada um de nós. O que interessa é o que cada um de nós faz, o que eu estou fazendo. Exemplo, um presidente pode, infelizmente, administrar mal todo o seu governo, e com mais de 100 mil pessoas para que ele governe e ele oriente, ele pode simplesmente, como hoje conhecemos, né, na nossa política do mundo, ele pode retirar dinheiro inadequadamente, ele pode roubar, ele pode privilegiar, e isso vai ser contado. Um pai de uma família onde ele, por exemplo, tenha 1, 2 filhos, ele pode também ter a mesma posição, conduzir mal. Como a gente também pode ver vários religiosos, ou vários, não posso dizer vários, mas presidentes ou reis que querem o bem do seu povo, o bem da humanidade, e fazer a contraposição, a contraproposta, realmente conduzir bem o seu povo, ser justo. Pode ser que passe na nossa mente que não seja possível. É sim, porque no nosso mundo existem muitas pessoas benevolentes, muitas pessoas que fazem o bem, que são exemplos de bondade.
e que se destacam ou se destacaram, como Madre Teresa, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como hoje uma instituição bem próxima de nós, o Amadon, que com o auxílio de várias instituições, inclusive instituições conhecidas na sociedade, recebeu auxílio para acabar de estar inaugurando uma panificadora que já está beneficiando 400 pessoas e irá beneficiar muitas outras. Então, isso são exemplos que a gente pode dar de que o que interessa é o que eu faço e não o que os outros veem que eu possa fazer. Como tem os exemplos, né, do óbolo da viúva, de doar-se, de dar e fazer, tirar de si para dar ao próximo. Então, esses são exemplos que Joana de Ângeli, né, nesse livro, quer apontar para cada um de nós, porque a psicologia dela é muito profunda. Se formos avaliar Karl Marx, outros tantos espíritos que tiveram destaque, né, no nosso mundo, Joana de Ângeles se aprofunda a tal ponto que seria brincadeira eu dizer que eu consegui, né, compreender a fundo ou detalhar com tanta profundidade para cada um de nós, mas eu já consigo compreender o quanto o nosso corpo, a nossa mente, as enfermidades que degeneram realmente o nosso corpo, um tempo faz com que isso aconteça, o quanto na espiritualidade há uma diferença tão intensa com relação às notícias que a gente já tem de outros espíritos, desde o Livro dos Espíritos, do Evangelho, e hoje a gente ainda tem mais esclarecimentos com Joana de Ângeles. Aí a gente tem aqui, mas deixa eu só voltar aqui, a nossa ignorância, né? Ainda muito grande quando a gente vê a nossa trajetória e a trajetória que a gente ainda pode alcançar, né, futuramente. A ignorância dos contemporâneos ainda na época de Jesus e hoje a nossa evolução com relação a tantos anos, a tantos séculos passados. A sombra coletiva, a missão que Jesus veio, né, na Terra para nos mostrar a simplicidade tão difícil que é amar sobre todas as coisas, amar. Ele nunca disse, né, que nós tivéssemos um acontecimento, exemplo, ser agredidos, né, ou apanhar uma face e oferecer a outra. A nossa ignorância, tempos atrás, poderia dizer, né, a gente virar o rosto e apanhar novamente. Mas não, era realmente dar o outro nosso lado, dar a nossa outra face, amar incondicionalmente, né? Exatamente nos vigiarmos com relação às nossas atitudes, porque se a gente não se conhece, que aí vai na profundidade de Joana de Ângeles, se a gente não se conhece, a gente acaba seguindo como se fôssemos animais não racionais, seguindo como uma manada, a gente seguir o que os outros estão fazendo e a gente fosse atrás. Então, a sombra coletiva que Joana de Ângeles fala é exatamente isso, a gente não apenas acompanhar o que os outros fazem, a gente ter a nossa postura, o nosso posicionamento com relação a tudo na nossa existência, as nossas ambições, os nossos resultados terrestres virão de acordo com as nossas conquistas espirituais. Como colocar isso? Exemplo, que acabei de falar um pouquinho atrás.
buscar ter um carro do ano que custa milhões, um carro de mais de 100 mil, uns 200 mil reais, ok, e ter uma casa de 30, eu estou colocando valor no quê? Não numa moradia, num teto para me abrigar com conforto. Eu estou querendo que um carro que exponha para os outros o que é importante para mim. Então, examinar exatamente o que é saudável e o que não é saudável para a minha existência. Os títulos vão passar. Um título de doutor, um título qualquer que seja que eu tenha na minha existência, isso só serve para aquele local que eu estou. Exemplo, se eu estou professora, só serve o quê? No meio educacional. Não é porque eu esteja na fila, por exemplo, do supermercado, aí eu vou dizer que eu sou professora, tal. E aí? Ninguém liga para isso. Não vai mudar. Eu ser professora, eu vou passar à frente de alguém por ser professor, por ser um doutor. Sabe aquela história da pessoa dizer, sabe com quem você está falando? Filho de fulano de tal, eu sou fulano de tal. Isso aí não é saudável nem para nós, nem para o nosso próximo. Porque isso não vai mudar na nossa vida. Pode mudar na hora de um curso. Por exemplo, se eu tenho um doutorado, na hora de pagar, um curso, e se eu já tenho um doutorado e vou assistir uma palestra, um curso com alguém que tem um doutorado, isso vai auxiliar, isso vai contar realmente, porque significa que a pessoa tem gabarito para estar ali. Mas quando se trata de Jesus, quando se trata das necessidades pessoais, psicológicas, o morador em situação de rua pode nos ensinar mais até do que alguém que tenha um doutorado, que seja professor, que seja um acadêmico qualquer. Em termos de doar-se, ele pode realmente ser aquela pessoa que tenha um nível superior espiritual. Num estado, então, qualquer, um currículo não muda nada, mas muda sim a vivência, o comportamento, o exemplo dado, porque Jesus conversava com os doutores da lei e não foi criado lá dentro para ser tratado como um doutor da lei, e tinha uma autoridade espiritual de vivências espirituais exemplificadoras. É diferente de falar, como eu disse, no meio acadêmico, porque um título pode fazer diferença no meio acadêmico e não exatamente no espiritual, porque são coisas diferentes. Vamos lá. O condicionamento psicológico, Joana de Ângeles vai também nos falar isso. Para aqueles indivíduos, as compensações imediatas como consequência na vida saudável ou não em forma de privilégios ou de desditas, e remotamente examinando a possibilidade de uma variante eterna, de que tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento, que foi exatamente o que falamos. As opressões que nos cercam, elas vêm do passado, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que muitas vezes, por ignorância não é ser bruto apenas, ou bruto com as palavras, ignorância é desconhecer. E esse desconhecimento, muitas vezes, passaram para cada um de nós estigmas, passaram preconceitos, passaram coisas que
realizavam naquele momento ou no passado coisas que eram de acordo com aquele momento. Um exemplo de beleza. Exemplo, a pessoa, não adianta dizer para nós, né, para mim, para você, de que não existem pessoas feias, não existem pessoas bonitas. Existem pessoas que o seu biotipo ou a sua característica física não agradem a 99,9% das pessoas. E existem pessoas que também vão agradar com o seu vocabulário 99,9% das pessoas. Jesus não agradou 100%, como Madre Teresa não agradou 100%, como nenhum de nós vai fazer essa diferença em 100% da população. O termo é esse, besteira nossa, imaginar que, por exemplo, uma pessoa vai fazer a diferença no mundo. Uma pessoa sozinha não vai fazer essa diferença no mundo. Ou um presidente hoje não vai fazer essa diferença. Um senador hoje não vai fazer essa diferença. Um rei hoje não vai mudar o mundo. Ela pode ter uma figura momentânea ou uma figura que tenha um grande impacto social, mas ela não vai mudar a posição das pessoas, porque cada um tem a sua postura, cada um tem a sua posição. E ao desencarnar nós levamos isso conosco. É a única coisa que levamos, né? As opressões, tudo isso que nos cercam, como a gente no outro dia estava conversando, que a gente conhece pessoas que são muito alegres, muito sorridentes, muito brincalhonas, e aí pode acontecer de um amigo dizer para ela, um namorado, ela começa a namorar, a gente já viu um exemplo disso, e aí o namorado diz para ela, para de ficar brincando, sorrindo demais, por quê? Vão achar que você está dando mole, ou que você está dando confiança para todo mundo, e não é assim. Então, às vezes, a gente acha que o que é bom para aquela pessoa, mudar de postura, pode ser o melhor, a gente acha que sabe o que é melhor para ela. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é melhor para nós, que dirá para o outro. Querer mudar a postura do outro, a condição momentânea do outro, é pura ignorância nossa. Uma pessoa, ela dá o que ela tem, o que ela recebeu. Se ela é alegre, sorridente, amável, carinhosa, que ela continue amável, sorridente, carinhosa, porque ela está fazendo bem a si e bem ao próximo. Se ela não consegue chegar para um morador em situação de rua e conversar, e a outra consegue, cada um está no seu momento. Não adianta a gente forçar um inseto a virar uma outra coisa. Você abrir um casulo, por exemplo, é exatamente esse o exemplo que eu gostaria de dar. Um casulo, se você abrir com 10, 15 dias, não vai sair uma borboleta nunca daquele casulo. Vai sair uma lagarta com uma forma estranha, porque está em metamorfose, e a gente tem que respeitar o momento de cada um. Como um ídolo, se você encontra uma pessoa que você admira na rua, por exemplo, você encontra na hora do almoço uma pessoa que você admira muito socialmente, que ela é uma pessoa muito conhecida socialmente, é uma falta de respeito você chegar para ela, vem, tira uma selfie comigo, ou então correr para cima da pessoa, porque eu já vi isso, e faz uma selfie comigo. É uma falta de respeito, porque você não sabe como aquela pessoa está naquele dia, e ela pode simplesmente não estar no seu melhor dia, e você vai achar que ela está, né, com estrelismo, que ela é muito estrela, e pode acabar divulgando esse tipo de coisa. Poxa, cheguei perto do meu ídolo fulano de tal, e fulano nem ligou para mim, não quis tirar uma selfie naquela hora, na hora do almoço.
Ninguém quer ser incomodado, por exemplo, na hora do almoço. Você não sabe como foi o momento dela, como foi o dia dela. Então é importante respeitar o momento de cada um, que é o que Joana de Ângeles também coloca nas revelações. A necessidade da gente realmente se preocupar com as causas, com os efeitos, porque tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Nossos antepassados passaram para nós muitos preconceitos, muitas coisas que hoje, de repente, a minha avó, minha bisavó ia dizer que é totalmente errado. Uma situação, por exemplo, achar que um homem não pode relacionar-se com um homem, uma mulher não pode relacionar-se com uma mulher. A gente tem que respeitar cada momento, porque isso é próprio da pessoa. Para toda causa há um efeito. No passado, que podia ser erro, chamar de vassuncer, por exemplo, na linguagem da língua portuguesa, vassuncer, vosmecer e chamar de você, seja aproximar-se de mais uma intimidade com a pessoa. No passado, não se chamava ninguém que não fosse mais íntimo seu de você. Era senhor, senhora. E hoje você é muito comum que as pessoas usem isso. Por quê? O tempo passou, né? As mudanças foram feitas. Enxergue os outros como ser humano. É exatamente isso que Joana de Ângeles passa para nós. Em razão desse limite de entendimento, porque Jesus, ele não se aprofundou em tantas frases ou tanto conhecimento, porque nós não tínhamos essa maturidade espiritual para compreender. A psicologia, há pouco tempo nós ouvimos falar desta palavra, psicologia, mas Jesus já usava essa psicologia na sua época para lidar com as pessoas, conosco, né? Já que somos reencarnacionistas, ele já fazia isso conosco há muitos e muitos anos. Voltando aqui, nós não podemos ser escravos dos homens, não podemos ser escravos de nós mesmos. Nós temos que ter a serenidade de compreender que o que passou, nós temos que fazer o melhor daqui por diante. Porque os reis, né, os nababos, como diz Joana de Ângeles, eles eram extremamente ricos. Sim, essa era a posição, até porque a imaturidade psicológica não depende de riqueza. Existem pessoas que hoje são muito ricas e não auxiliam o próximo. Existem pessoas que são extremamente ricas e fazem tantas coisas que nós muitas vezes desconhecemos ou nos abismamos, né? Ficamos assim abismados de conhecer o outro lado daquela pessoa, que eu não sabia que fazia esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda, como dei o exemplo do Amadon, que recebe tantos auxílios, né? Assim, das pessoas que não se identificam e muitas que se identificam sim, mas para exemplificar o que estão fazendo. Então é tudo muito de acordo com o que eu faço. O importante é o que nós fizermos e não o que os outros veem ou o que os outros vão qualificar. Vaidade é o que nos incentivaria nesse caso, se formos contar, né, exatamente, eu faço isso, faço aquilo. Não significa que eu não postar na internet um auxílio que eu tenho de repente feito, eu estou me expondo, querendo louros, querendo glórias e me envaidecendo. Não significa isso.
em todas as situações. Está dando para compreender que é a nossa postura que conta, é a minha posição que conta, tá? Alguém que quer naquele momento se expor, ela também tem que saber que os outros podem querer qualificá-la, querer colocar, achar que a pessoa está querendo apenas se expor, está querendo se colocar, né, melhor que as outras, está querendo os louros da vaidade. E pode não ser isso. Às vezes a pessoa colocou ali para dar exemplo para as outras. Um grande exemplo disso é todo o trabalho que tem sido feito aqui na nossa região com o SAPS, onde as casas espíritas fazem doação e muitas não expõem o que fazem, mas muitas colocam. Já tem lá, se a gente for procurar, né, no YouTube, no Face, de tal região, tal seu, o que elas têm feito, o que elas têm trabalhado. E isso é para se vangloriar? Não, é porque é um trabalho que precisa também ser catalogado, ser identificado como doações. Tá. Com todo o poder que Pilatos tinha, era um poder porque ele decidia por várias vidas, como acabou também decidindo, né? Ali não quis se colocar na posição, mas acabou decidindo a vida também de Jesus naquele momento, mas tudo tem um grande significado, uma grande história, e a gente pode estudar e pesquisar sobre isso, mas foi uma pessoa que teve uma posição, teve uma postura, e foi o poder que lhe foi dado, né? Lhe foi confiado para decidir por várias vidas, e ele fez o que fez e acabou sucumbindo, porque alguém depois, né, veio dentro da história a tomar o lugar dele. E a gente vê que uma pessoa boa, ela constrói coisas cada vez maiores, como Jesus construiu toda a sua vida, né? Como Leon Denis construiu coisas que a gente tem exemplos aí de casas espíritas, como o nome dele, Chico Xavier, como eu já dei o exemplo. É um legado. Esse legado aqui é essencial. Não é a roupa, o chapéu, né? A posição da pessoa que, materialmente falando, vai colocá-la espiritualmente na melhor posição espiritual. Jesus se colocou no nosso mundo como servo, como servidor de Deus. E nós temos a mesma condição de nos colocarmos como servidores de Deus, como servidores do Cristo na Terra, desde o momento que nós conhecemos o cristianismo, de que nós reconhecemos a nossa pequenez espiritual, mas que nós estamos trabalhando dentro de nós a necessidade nossa evolutiva. As mensagens do Cristo são, até hoje, né, o maior exemplo de tudo. Jesus nunca disse, como eu falei anteriormente, para a gente dar o outro lado para apanhar. Ele não fez isso. E ele fazia o quê? Ele sempre devolveu, ele nunca bateu de volta. Ele sempre devolveu com respostas, com postura inteligente, com postura de servo de Deus. Então, na verdade, o que predomina na nossa vida espiritual é exatamente saber devolver, saber que o estudo vai nos fazer crescer espiritualmente, o exemplo vai nos fazer verdadeiramente evoluir e não ficar nos colocando à sombra de tantas pessoas, né, que estão à nossa frente evoluindo, a gente se colocar na sombra delas. A gente tem condição de estar ali ao lado do mestre desde o momento que a gente decide essa progressão, que é única, é individual.
tudo que existe é o efeito, resultado de uma causa. Nós somos efeitos de uma causa anterior. E a nossa causa hoje trará efeitos futuros. Então, tudo que a gente faz, paulatinamente, terá um resultado. A nossa condição mental, a nossa forma de pensar, o que a gente ouve, até a página inicial falou sobre isso, o que a gente ouve, o que a gente fala, tudo vai ter um efeito. E esse efeito pode ser positivo ou não. A pobreza foi dito que traria felicidade. É a pobreza que traz felicidade? A riqueza traz felicidade. É a riqueza que traz felicidade? São reflexões que a gente pode ver de que Jesus não foi rico, Jesus não foi extremamente pobre, Jesus teve a riqueza espiritual e Jesus foi mais que humilde diante da lei divina. Então, a lei divina é a nossa meta, é o nosso objetivo. Né? Somos espíritos em evolução. Nós não somos um material pronto de absolutamente nada. A crença na vida espiritual é a que eu devo me acolher. A vida espiritual é a que eu devo respeitar. A leitura, né, do apostolado divino, do apostolado do Cristo, é exatamente a conduta dele que, em inúmeras vezes, na minha postura material, eu devo colocar à frente de qualquer tipo de postura que eu tenha que ter, com a fala, com o pensamento, a todo momento. Em suma, a gente deve se despojar dos condicionamentos, das impregnações do plano corporal. O que é que eu faço? O que quer que eu faça, que haja rejeição aparentemente, eu tenho que estar condicionado das impregnações do plano espiritual, porque o material não vai me levar à ascensão espiritual. Com ou sem os recursos que me foram dados, porque existem pessoas que nascem num local onde a pobreza é extrema, existem pessoas que nascem no local onde a riqueza é extrema e as oportunidades são dadas para os dois, da mesma forma. Aí vai dizer, não, mas é bem diferente quem está num lugar, né, com todas as posições materiais e o outro que não tem, mas a posição, o seu legado tem que ser espiritual. Então, as inúmeras vidas, a ideia da reencarnação é que faz com que realmente eu entenda que hoje eu tenho inúmeras oportunidades, quanto pobre ou quanto rico, as oportunidades são para que eu evolua. Aproveitá-las ou não vai depender de cada um de nós mesmo. O que eu faço é o essencial, com ou sem esse recurso que me foi dado, com o recurso da riqueza ou com o recurso que também é um recurso, o da pobreza. Saber agradecer por cada oportunidade, pelo despertar de cada dia. Andar é um autoconhecimento. Se eu me procrastinar, isso é estagnar. Então, o autoconhecimento, que é o que hoje se fala muito no nosso mundo, e que Jesus já falava há mais de 2000 anos, que é necessário que a gente se autoconheça, é necessário que a gente ame ao próximo como a si mesmo, que a gente se
ame, que a gente possa se amar, que a gente possa se compreender, que a gente possa se autoconhecer. E Jesus já dizia isso, e hoje está na mídia, autoconhecimento. No que a gente então possa, encerrando, que a gente possa se autoconhecer, que a gente possa então trabalhar em nós mesmos essa autopiedade, essa autoconfiança, para que a gente consiga, né, a nossa ascensão espiritual. Porque só mesmo conhecendo-se é que a gente consegue mudar, se a gente já consegue avaliar o que hoje não é o melhor para mim, o que hoje não é importante para mim. Se o material não é o essencial, é necessário, mas não é o essencial, então que a gente saiba fazer as melhores escolhas, escolha mental na nossa terra, escolha assumindo o que aconteceu, não vai, como dizem os antigos, águas passadas não movem moinho. Então que a gente possa se colocar não como um cruel cobrador de nós mesmos, mas que a gente possa se colocar como um fiel cristão. Essa foi a ideia, né, principal que eu consegui compreender, né, do livro com Joana de Ângeles, que é uma exímia esclarecedora dos apostolados psicológicos até do Cristo. Então a gente vai agora encerrando, né, agradecendo a todos que estiveram aqui, a todos que ainda vão assistir, mas que a gente possa então ter o cuidado para não magoar ninguém com as nossas ações, nem com as nossas palavras, aprender a dizer não de forma sem melindrar o outro, para que a gente não seja ríspido, mas que a gente demonstre tolerância a todos os momentos, conosco e com o próximo. Então nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade. Querido Jesus, obrigada pela oportunidade do despertar deste dia. Obrigada pela oportunidade de conseguir estudar mais um pouco dos teus apostolados, estudar um pouco mais da psicologia desta grande amiga espiritual que é Joana de Ângeles, de tanto bem que quer a nossa humanidade, de tanto conhecimento que esta possui e de tantos exemplos que deu em suas reencarnações. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelos amigos espirituais que conosco estiveram. Faze com que, Senhor, possamos continuar exemplificando os teus ensinamentos, que possamos estar sempre contigo, como tu estás conosco. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite.